Essa semana rolaram dois casos de pessoas que resolveram sair de suas casas usando uma braçadeira com o símbolo da suástica desenhado. Um foi aqui no interior de Minas, na cidade de Unai, e outro foi em Curitiba. Sul, né? No caso de Unai, a polícia foi acionada, né? Mas só trocou uma ideia de leve ali com o sujeito, depois foi embora e ele seguiu lá tomando sua cerveja sem maiores incômodos. Depois, da pressão de alguns órgãos de imprensa, a polícia de Minas soltou uma nota dizendo basicamente que não viu nada demais em um cara branco ostentando uma suástica em um local público. Em Curitiba, o racista estava em um shopping, uma praça de alimentação, tranquilamente descansando, os seguranças não foram falar nada, nenhum funcionário do shopping foi falar nada. Eu fico pensando, imagina se fosse um casal gay se beijando nessa praça de alimentação de um shopping. Provavelmente sairiam algemados por estarem ferindo os costumes da família tradicional brasileira. Beijo gay não, né? Uma suástica a gente até tolera, mas beijo gay é inadmissível. Sabe que a polícia não vê nada demais em um homem branco ostentando uma suástica, mas vê guarda-chuva como arma na mão de preto. Inclusive, outro homem preto foi morto em Campina Grande, né, no trajeto que fazia, se eu não me engano, para o trabalho ou para casa de algum parente, quando foi abordado pela polícia, né, ele desceu da moto e o policial de dentro da viatura pediu para ele apresentar os documentos, a identidade. Quando ele foi tirar a identidade do bolso, o policial sentou logo um tiro nele, né? E depois disse que achou que ele foi sacar uma arma, né? Vê se dá pra acreditar, cara. É tipo aquele meme do Jazz e um maluco no pedaço, em que ele tá no tribunal com as duas mãos levantadas quando vê um policial e o tio Phil fala, não, Jazz, pode abaixar os braços, e o Jazz fala assim, não nem pensar, vai que ele me dá 5 tiros nas costas por advertência, velho, bem isso, cara. Mas a história do Brasil com o movimento nazista é antigo, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, muitos alemães imigraram para o Brasil, fugindo da recessão, da crise econômica deixada pela guerra, e se instalaram principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sul, né? Posteriormente, parte dessa comunidade chamada de teuto-brasileira se tornou adepta do movimento nazista, porque o movimento nazista pregava uma ideia de pan-germanismo, algo como uma união de todos os povos alemães, mas só os originários, né, os que eram descendentes de alemães aqui no Brasil, só podiam participar como simpatizantes. O movimento nazista ele surge na Alemanha em 1918 e toma expressão política na criação do partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o que muitos idiotas aqui no Brasil vão chamar de o PT da Alemanha. Inclusive o nome nazi é uma abreviação de nacional, né, que nacional em alemão, né, que eu não sei a pronúncia aqui, nationale, não sei. Inclusive quem fala alemão aí pode me dizer qual é a pronúncia correta. Né? Tempos em que a gente no Brasil discute se o nazismo foi um movimento de direita ou de esquerda, eu acho importante a gente entender a sacada do nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, porque movimentos de extrema-direita têm como característica, né, face a crises econômicas, recessões e altos índices de desemprego, adotar discursos nacionalistas, né, xenófobos, no sentido de que dizer que os imigrantes estão roubando os nossos empregos, né, estão estuprando nossas mulheres, e uma forma também de fazer com que esse discurso seja mais efetivo é apelar para os trabalhadores, né, que são os mais atingidos pelas crises econômicas, né, e pelos altos índices de desemprego. E isso é uma forma que eles encontram, é uma forma grosseira de responder, né, às crises econômicas, né, sempre culpando alguém, né, procurando um culpado que, no geral, é uma minoria étnica. Né, e na Alemanha a gente sabe qual foi, né, a minoria étnica que pagou o pato. Né. Esses discursos nacionalistas eles sempre vêm acompanhados de teorias de eugenia, de superioridade racial. Né, o próprio Bolsonaro já disse que as minorias aqui teriam que se curvar perante as maiorias, lembram? E no mais, se resta alguma dúvida se o nazismo foi um movimento de esquerda ou de extrema direita, eu recomendo que leia um livro, né, o Mein Kampf, né, Minha Luta, escrito pelo próprio Hitler. Lá você vai ver ele expressando todo o ódio, né, que ele tinha pelos marxistas, os comunistas, etc. Mas voltando para o Brasil, essa onda de imigração alemã formou os primeiros grupos nazistas brasileiros, e vários membros da comunidade teuto-brasileira foram integrantes da seção brasileira do Partido Nazista da Alemanha. O Brasil abrigou a maior célula de adeptos do nazismo fora da Alemanha, no estado de Santa Catarina. Sul, né? Tropas nazistas estiveram no Brasil, né, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, com aval do governo brasileiro, e realizaram uma obra que causou um desastre ambiental no litoral catarinense. Essa organização nazista funcionou no Brasil de 1928 a 1938, quando se instala a ditadura do Estado Novo, né, no Brasil, e essas organizações nazistas, como outras agremiações políticas estrangeiras, foram colocadas na ilegalidade. Ainda nos dias de hoje, reportagens recentes mostram que existem em atividade no Brasil
mais de 300 células de grupos neonazistas em funcionamento, onde a maioria está instalada na região sul do país. Só para mostrar um pouco, né, da história que o Brasil tem com o nazismo e também para dizer que a polícia não tem preparo nenhum, né, não foi preparada, né, acho que nem sequer houve a intenção de preparar para lidar com simpatizantes desse tipo de movimento, né, tanto que nos dois casos os dois homens que ostentavam suásticas sequer foram incomodados, né, inclusive pela polícia, né, mas eles sabem muito bem como lidar com um agente preto, né, que é matando, né, que é espancando, que é prendendo, né, enfim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostou, dá um like aí, né? Se inscreve no canal, que ajuda demais, né? Ajuda a gente a crescer também. Compartilha, né? Se tiverem gostado do vídeo. E me digam o que vocês acharam desse tipo de conteúdo, né? Que é mais contando história e tal, que eu pretendo fazer mais. Digam também aí nos comentários se vocês acompanharam essas matérias, se vocês leram, o que vocês pensam sobre esses grupos, né, neonazistas em funcionamento no Brasil. Enfim, mais obrigado pela audiência, né? Tamo junto, até logo.